capítulo 3, do primeiro versículo até o versículo 17, fique com sua Bíblia aberta. Vamos assim, dar uma caminhada na palavra, em nome de Jesus. Tinha uma lata aqui que eu descanso os pés. Eu quero fazer uma oração por você. Feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar ao Senhor nesse instante. Aleluia. Pai, nós estamos aqui na sua presença, meu Deus, para exaltá-lo, engrandecer o seu santo nome, bendizê-lo, Senhor, no nome de Jesus, e declarar, Senhor, que o seu Espírito, meu Pai, se mova em cada coração nesta noite, Pai. Nós adoramos a Ti, Senhor, nesta hora. Nós glorificamos, Pai, o Teu santo nome e declaramos, Deus, que a vitória do Senhor, meu Deus, seja manifesta. Que a vitória do Senhor, meu Deus, seja ministrada agora em cada coração. Que o Senhor possa reinar, operar e manifestar o seu poder. Glorifique o seu nome, Senhor, neste momento que vamos estar aqui. Agradecemos ao Senhor por tudo, por todas as coisas, e engrandecemos pela sua presença. Meu Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos e te bendizemos. Convidamos assim ao Senhor se colocar neste lugar. Ocupe este lugar, Senhor. Tire de nós assim aquilo que impede o Senhor estar aqui. Arranque da nossa vida aquilo que impede o Senhor estar aqui em nosso meio. E entre aqui, Senhor, e faça uma grande obra acontecer nesta noite. Adentre o nosso coração, Senhor. E aquilo que estiver impedindo também, digo, retire, limpe o lugar e ocupe este lugar, Senhor. Opere, Pai. Deus, manifeste o poder da sua palavra neste momento. Em nome do Senhor Jesus, realize o poder da sua palavra aqui neste lugar, Senhor. Vem, Espírito Santo, falar aos corações. Vem, Espírito Santo, ministrar o querer do Pai, a vontade do Pai. Vem, Senhor. Aí, chegando aqui, Senhor, traga os seus anjos. Vindo, Senhor, que os anjos acompanhem e encham este lugar com a sua glória, Pai. Venham trabalhar, ministrar este serviço, guardar este serviço, este culto. Envia os teus anjos, Pai, neste momento. Envia, que eles entrem e ocupem este lugar. São convidados, venham em nome de Jesus. Declaramos nesse instante que o bem do Senhor vai acontecer nesta noite, aqui neste lugar. Nós declaramos, Pai, que o Senhor envie assim a revelação da sua palavra. Envia, Senhor, a revelação, ó Pai, ao coração do teu povo. E manifesta a tua graça, Senhor. Manifesta a tua bondade, tua grandeza, tua paz. E reina, porque nós precisamos de ti. Opera, Senhor. Flui, Senhor, no nome de Jesus. É no teu nome, Senhor, que vamos realizar aqui a ministração da tua palavra. É no teu nome, Senhor, que estamos aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Amém? Há um temazinho aqui que ele é importante para nós. O que temos a ver com a arca? Vou encerrar hoje esse assunto para falar depois, hoje não falar mais assim tão breve.
O que temos a ver com a arca? Tem a ver alguma coisa na nossa vida com a arca do Senhor? E esta é justamente, ou este é o tema que nós, na realidade assim, não é isso, estamos deixando nesta noite para você. Isso é interessante para nós. E louvamos a Deus por tudo. Glorificamos o seu nome por tudo também. O que temos a ver com a arca? Nós sabemos que a arca, ela simboliza a glória de Deus. Quantos creem nisso? E quantos já sabiam disso aí? Quando falamos da arca, falamos assim, o símbolo ou a presença de Deus. A arca do concerto, ou a arca da aliança, ou a arca do pacto. É isso aí. E nós diríamos assim que, diante de tudo isto aí, a arca, ela era justamente assim, aquele vaso, aquele instrumento, ou melhor, aquele elemento que Deus usava para mostrar para nós a sua glória e tudo aquilo que já continha dentro dela, como vimos, não é isso, domingo passado. Mas perguntamos o seguinte: em relação a nós, o que é que tem a ver eu e você com a arca? Qual a aparência, qual o significado? O que tem a ver isto aí? Que relação temos assim com a arca? Tem a ver alguma coisa? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer a você, mostrar a você, que a arca, aonde ela estivesse, a glória de Deus manifestava. Alguém acordou, não sei quem foi. Aonde a arca estivesse, a glória do Senhor se manifestava. Lembra da arca na casa de Obed-edom? Eu não vou entrar na referência não. Lembra da arca na travessia do Jordão? Então, o que poderíamos dizer, mas mesmo assim eu vou ler esse texto aqui, porque eu mandei você abrir o texto aí. Vejam bem, Josué capítulo 3, versículo 17, nos diz o seguinte: e Josué se levantou de manhã cedo, e eles saíram de Sitim e vieram ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e ali se alojaram antes de atravessarem. Quer dizer, fizeram um alto horário, né? No exército essa linguagem é comum. Você vai numa marcha, aí olha, nós vamos dormir hoje, nós vamos sair de pé e nós vamos dormir hoje em Amélia Rodrigues. Aquilo ali chama-se alto horário. Não é isso? É no exército. Então, no versículo 3 diz: e eles ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do pacto do Senhor, ou da aliança, é a que tem a sua tradução, a arca do pacto do Senhor, vosso Deus, e os sacerdotes, os levitas, carregando, então saireis do vosso lugar e fazer o quê? Seguireis. Versículo 3. Você não me acompanhou, perdeu. E seguireis. Por que seguir a arca? Quem não quer seguir? Deixa-me ser bem objetivo. Quem não quer seguir assim, andar em busca da glória de Deus? Todos nós queremos. Amém? Versículo 4. Contudo haverá um espaço entre vós e ela, cerca de 2.000 côvados de medida. Não venhais próximo a ela, para que possais saber o caminho pelo qual deveis ir, pois não passaste por este caminho até então. Vamos um pouquinho mais adiante. Vamos lá no versículo 5. E por que essas recomendações todas? Porque existia na realidade uma necessidade de enfrentar um gigante, enfrentar uma dificuldade muito grande, em que humanamente
era impossível resolver ou atravessar o Jordão. Entendam, era um problema assim, difícil de ser muitas vezes assim, resolvido a olho nu. Só Deus poderia fazer algo sobrenatural ali. Só Deus poderia, com a sua intervenção, fazer algo acontecer. Só Ele. E nós sabemos que hoje, nos dias que estamos vivendo também é da mesma forma. E o que acontece com isso aí? Mas Deus assim levantou Josué para dizer a ele: olha, Josué, eu vou te orientar e você vai fazer tudo quanto eu vou lhe mandar. Se você olhar lá no capítulo 1, ele está mostrando isso aí, entendeu? Mas aqui no capítulo 3, versículo 5, ele diz: e Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Não entenderam? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Mas vem cá, para Deus fazer maravilhas, precisa ser santificado? Sim, porque nós precisamos estar em conexão com a vontade, com o coração de Deus. Nós precisamos sentir a mesma coisa que Ele sente, o mesmo pensamento, a mesma atitude, caminhar pelo mesmo caminho, ver como Ele vê, e ser um com Ele. Então, diante disso aí, quando passamos a fazer todas essas coisas, então Deus assim vai entrar com providência, com certeza. Isso é bom para as pessoas que estão orando, é bom para a igreja, é bom para todos. Quer ver os efeitos da sua oração? Quer ver a resposta da sua oração? Então faça o seguinte: comece a entrar por esse caminho de renúncia, buscando a presença de Deus. Mas renunciar mesmo, olha para dentro de você e retira tudo aquilo que desagrada. Quantas vezes a gente tem uma cabeça que está no outro mundo, uma cabeça que está, a gente diz que está com o Senhor, mas a gente está lá no outro mundo, falando a mesma coisa que o mundo fala, pensando como o mundo pensa, agindo como o mundo age. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado em transformar você, fazer você um vaso de honra, para a glória e para a honra do nome dEle. Amém? E aí começa a semelhança da arca. Daqui a pouco eu vou dar alguns elementos para você. Versículo 6 diz: e Josué falou aos sacerdotes dizendo: tomai a arca do pacto. A sua tradução aí deve ter arca da aliança. Passai adiante do povo. E eles tomaram a arca do pacto e foram antes do povo. Versículo 7: e o Senhor disse a Josué: neste dia começarei a te exaltar à vista de todo Israel, para que eles possam saber que assim como eu fui, como eu estava, ou como eu fui com Moisés, também serei contigo, ou estarei contigo. Como é que é isso então? O segredo está no versículo 5. Olha o versículo 5 e marque ele: santificai-vos hoje, ou santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A gente ter uma vida bem organizada, bem estruturada é bom, é honra, é testemunho, mas não é tudo. O essencial é você ter a mesma linguagem de Deus, pensar como Ele pensa e ver como Ele vê, andar como Ele anda. Então este aí é o essencial comportamento para nós. E diríamos que a resposta para a nossa vida, ela começa a se desencadear aí, por aí. Até porque a resposta para a nossa vida não vem na hora que a gente quer,
mas vem na hora do Senhor. O que é que você vai fazer? Enquanto não chega a resposta, você fica ali na presença de Deus, orando, pagando um preço, jejuando, lendo a palavra, testemunhando, não é isso? Renunciando o que não presta. Uma hora dessa a sua resposta chega, porque para Deus não existe causa impossível. E muitas vezes Deus quer assim trabalhar o nosso eu, Deus quer trabalhar o nosso comportamento. Somos acostumados muitas vezes a fazer o que bem queremos, e não temos breque muitas vezes no nosso comportamento. E quando passamos a viver um estilo de vida, ou então começamos a viver dessa forma, aí começamos a sentir. Mas é aí que Deus começa a operar, é aí que Deus começa a manifestar o seu querer, a sua vontade e os seus desígnios. Isto é interessante, eu vejo dessa forma, não é? Então Deus começa a engrandecer você. Quantas pessoas que muitas vezes são subestimadas, né? Estigmatizadas até, e elas são chacoalhadas na vida, pisoteadas, porque elas vivem uma vida irregular. Mas chega um momento em que elas tomam uma posição na vida, e elas olham para Deus, e elas entendem que Deus tem uma resposta para elas, e elas tomam aquela posição, aquele posicionamento, e dizem: a partir de agora, eu vou mudar a minha história. E essa pessoa começa a entrar diante de Deus, seguro mesmo, e daqui a pouco essa pessoa começa a ver as mudanças acontecendo na sua vida. Ela não precisa sair badalando, ela não precisa propagar o que ela é, isso não faz parte, não precisa. No silêncio dela, ela começa a fazer tudo isso aí acontecer, e daqui a pouco Deus vai exaltar, porque foi isso que Ele falou. A partir de agora, no versículo 7, e o Senhor disse a Josué: neste dia começarei a te exaltar à vista de todo Israel. Amém? Para que eles possam saber que assim como eu fui com Moisés, estava com Moisés, também estarei contigo. Porque isto, como eu já falei, a resposta está no versículo 5. Este é o ponto alto, esse é o ponto fundamental para nós, para a nossa caminhada com Cristo. Mas vamos, que nós estamos falando sobre arca, não é? Vamos um pouquinho mais adiante. E Deus diz a Eli: tu ordenarás aos sacerdotes que carreguem a arca do pacto, dizendo: quando chegardes à beira das águas do Jordão, permanecereis de pé e parados no Jordão, de pé e parados, sem nenhum movimento. Espera Deus agir. Há momentos em que você não pode fazer nada, há momentos que você tem que esperar Deus se mover, há momentos que você precisa esperar as ações e atitudes de Deus, porque aquilo que você faz não é a resolução para a sua vida, nem para o seu questionamento, nem para aquilo que você quer. Então há momentos que você precisa parar e esperar e dizer: Deus, agora é com o Senhor. Cala, aquieta-te e saiba que Ele é Deus. Acabou. Então aí começa justamente Deus a entrar em ação e fazer acontecer tudo aquilo que é necessário ser feito. Foi o que aconteceu, o que foi que Deus fez aqui então? No versículo 9 diz: e Josué disse aos filhos de Israel: vinde para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Não é isto? É necessário ouvir a palavra de Deus, é necessário ouvir o que Deus está realmente fazendo, assim, como Ele está se manifestando. Isso é uma coisa interessante. No versículo 10 ele diz o seguinte: e Josué disse: por meio disto sabereis que o Deus vivo está no meio de vós. Amém? E que Ele sem falta expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Então, está aí, Deus está diante de vós. Ninguém pode fazer isso,
mas vocês vão ver que Deus faz. Cheguem para cá, ouçam a palavra do Senhor. Foi essa a recomendação de Josué. Vem, ouve a palavra, tem experiência com a palavra? Quantos cristãos querem ter experiência com Deus, mas eles não ouviram Deus, eles não procuraram ver, eles não procuraram ler, eles não procuraram ter a experiência com Deus, eles não procuraram assim, gastar tempo com Deus. Não, mas eu oro, sim, oração é uma coisa, a leitura é outra. Quando eu oro eu falo com Deus, quando eu leio Ele fala comigo. Então nós precisamos estar ali, interligados ali, unidos ao Senhor. Nada é impossível a Ele, para Ele fazer, mas é necessário que nós tenhamos este elo de ligação com Ele, entendeu? Gastar tempo com Ele. Hoje gastar tempo com Deus já se tornou uma monotonia para muitos. Gastar tempo, passar muito tempo na presença de Deus, tornou-se para muitas pessoas assim, um cativeiro ou uma vida esquisita, uma vida estranha. O que é isto? A que ponto nós estamos chegando, que para buscar a Deus já é uma ignorância hoje no mundo, está geral assim. Então nós não podemos ficar isso aí, que vai cair aí no mundo, aí, quem sabe, do fanatismo. Já não se pode mais gastar tempo orando, lendo, buscando, isolado na presença de Deus, porque é realmente uma obra maldita. Eu lembro do tempo que começamos assim o movimento de renovação, em que na realidade a gente gastava tempo. A gente gastava tempo ali com o Senhor, orando, buscando, jejuando, lendo a palavra, e era o tempo melhor que tínhamos na vida. Até porque também o Evangelho não era o Evangelho de hoje. Era um Evangelho que as pessoas falavam sobre isso. Era um Evangelho que as pessoas ensinavam sobre isso. Hoje só se ensina justamente a ter uma vida estável. Errado isso aí não, mas ensina um pouco e parte para o Evangelho. Parte para a vida verdadeira que deve ser pregada. Mas o Evangelho só é Evangelho se tiver cura e milagres, ou então, se não for, não tem. Eu sei que isso aí simboliza a presença de Deus, mas nós precisamos assim, como soldados alistados em um exército, nós precisamos ser estruturados. Mas como tudo mudou. Eu lembro do tempo que eu ingressei no exército, eu passei 90 dias sem sair lá dentro. 90 dias. A gente saía no dia de sábado, e tinha aqueles soldados circunscritos, novos, jovens, que não tinham experiência de passar muito tempo fora de casa, choravam dentro do quartel. Entendeu? Aos sábados eles davam uma folgazinha, a gente saía de tarde e voltava de noite. Mas por que isso aí? Treinamento para poder amortizar o costume lá de fora, entendeu? Para retirar aquelas práticas lá de fora, para ingressar no exército treinado e preparado. As instruções eram difíceis, pesadas. Hoje, me desculpe eu dizer, o exército eu queria ir hoje, até com a perna só eu ia, e vivia o tempo todinho e passava, que a coisa está muito light. Então tudo está perdendo a sua essência. O reino de Deus, o exército de Deus celestial está perdendo também. As pessoas estão se perdendo na caminhada. Tudo está sendo assim, de forma light. É um blá blá blá, como se fosse simplesmente assim, um passatempo. Como se fosse algo somente para a gente enganar ali um pouquinho e depois vamos para casa. Estava onde? Na igreja. Sim, estava na igreja. E aprendeu? Não, porque eu não estou interessado, isso aí não é para mim. Então nós estamos vivendo assim aquele tempo que a gente está tirando de Deus, excluindo. É o tempo excludente, eu diria dessa forma. Que a gente não pode assim somar, estruturar e dar a Deus. O salmista diz que
justos, mesmo na sua velhice, eles darão frutos na casa do Senhor, plantados como o cedro do Líbano. Essa é a palavra. Mas o evangelho atual, ele tira essas coisas, e vamos ver que isso aí não é vida. Vida é a gente ficar bem tranquilo. Eu não sou contra, isso é bom. Isso é bom. Isso é agradável. Mas isso não é tudo. O tudo para nós é a gente buscar o tudo do que está no coração de Deus para a nossa vida. Por que muitas coisas não acontecem? Ainda que muitas vezes a gente paga um preço por aquela pessoa e não acontece. Porque muitas vezes o limite é dele, não de Deus. É ele quem limita. Entendeu? É ele quem limita. Então não acontece. Mas depois quer. E depois reclama. E depois quer falar contra Deus. E não é correto isso aí. E eu vou lhe mostrar aqui algo mais. No versículo 11 diz o seguinte: eis que a arca do pacto do Senhor de toda a terra passa adiante de vós para dentro do Jordão. Vejamos. Portanto, agora tomai 12 homens das tribos dos filhos de Israel, 12 homens. E sucederá que tão logo a sola dos pés dos sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão e amontoarão. O que é isso? A arca vai andando nos ombros dos sacerdotes, dos levitas. Quero dizer a vocês que louvam, vocês que servem no altar, vocês são responsáveis por isso. Transportar a glória de Deus, transportar a arca de Deus. E quando eles chegaram, voltando aos sacerdotes, quando eles chegaram na margem do Jordão, era um tempo assim, o tempo da cega. O rio, ele corria muito forte, com muita violência, ele corria com muita velocidade e estava alto. Suas rebanceiras já estavam amolecidas. Não havia probabilidade de alguém atravessar, que era entrar e morrer. Mas Deus deu o esquema todo para Josué. Primeiro, santificai-vos. Segundo, deixa a arca ir na frente. A glória de Deus tem que ir na frente. É a glória de Deus que vai vencer os obstáculos, os percalços que existirem. Tudo isso aí é a glória de Deus que vai vencer. Não tem problemas, não tem nada difícil, esquisito, ou que se mostre sobrenatural, que não seja demolido, ou que pare também. Porque diante da glória de Deus, todo joelho se dobra, toda língua confessa e diz: Jesus é o Senhor. E assim os sacerdotes foram, e chegando na margem, com a arca no ombro, vejam bem, a arca que simboliza a glória de Deus, chegando na margem do rio, a água, o rio está correndo aí em toda velocidade, bateu ali, leva, vai embora. Quando eles chegam na margem do rio, que eles tocam com a planta do pé, não foi, eles não botaram obstáculo, tocaram com a planta do pé, e a arca no ombro, o rio parou. Não entenderam? Que é isso? Quando tocaram com a planta do pé nas águas do rio, que estava furioso, as águas pararam. E aí, a água que vinha de lá parou aqui e começou a amontoar. Como é que pode? Como é que pode fazer acontecer isso? Como é que pode isso acontecer na vida de uma pessoa ou na natureza? Pois é, as que estavam daqui foram embora
e essa parou e começou a se espalhar lá para cima, em outros territórios. Por que isso? Por causa da arca, que simboliza a glória de Deus, transportada por um povo santificado, um povo debaixo de obediência, um povo que renunciou, abnegado, renunciando tudo para estar ali transportando a arca. Amém? Aconteceu. Época da cega. E aí, o que vai fazer? Quem vai lá? Deus disse, avança. E eles avançaram. Se você olhar, não vou ler tudo não, que é muita coisa. Nós vamos entrar em outro assunto. Se você olhar, você vai ver que Deus deu ordem para que ele levantasse 12 homens e chegassem lá no fundo do rio, pisando em terra seca. Aqueles homens, cada um pegasse uma pedra e botasse no ombro e levasse para o lugar do acampamento. Para quê? Isto. Para que no futuro, quando seus filhos perguntassem o porquê daquelas pedras, que eles pudessem dizer, isto foi um milagre que Deus operou no Rio Jordão, e nós entramos a pé enxuto e tiramos essas pedras do fundo do rio, e aqui elas estão como memorial. Isto quer dizer que em qualquer situação que Deus entrar, Ele não vai sair como derrotado. Em qualquer situação que Deus entrar, Ele sempre vai terminar a sua jornada com sucesso. Amém? Amém? Agora o que é que está precisando? O que é que está faltando em nós? O que é que nós precisamos fazer então? Que a gente só fica agora a reclamar, a questionar e a olhar que isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui não vai, porque nós precisamos nos enquadrar, nós precisamos nos configurar dentro da vontade de Deus. Nós precisamos observar que muitas vezes existem algumas coisas pequenas como nós fazemos, nós estamos nos rebelando contra Deus, e elas não servem para Deus, e eles serão um tropeço e uma barreira para a nossa resposta. É isso que acontece, uma barreira para a nossa resposta. Quando a gente vai contra a palavra, é uma barreira que se levanta. Na hora da necessidade, nós não vamos ter essa resposta. Pior de tudo é isso. Então são coisas que nós precisamos abrir os nossos olhos para tudo isso aí. Então vejamos que é necessário. Vamos ver aqui um exemplo, quando nós falamos assim sobre a arca. Quero dizer o seguinte, o que ela tem a ver com a nossa vida? Aí eu diria assim, tem a ver muita coisa. Tem a ver algo assim muito profundo com a nossa vida. Vamos ver o seguinte aqui. Por exemplo, nós sabemos que um dia, por causa do pecado original, e por causa do pecado que deu continuidade à terra, ao andamento, ao curso do ser humano, da caminhada humana, mas na queda do primeiro homem, Deus já providenciou uma saída. Na queda do primeiro Adão, Deus já providenciou uma saída naquele dia, naquele tempo, para o seu povo. Porque Ele sabia que ninguém era capaz de morrer para dar vida e vida com abundância. E essa morte de Jesus foi justamente assim, um meio pelo qual Deus providenciou para estar preparando-nos, eu e você, para que pudéssemos ser realmente vasos, ou não, habitação do Espírito Santo, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, vós sois a habitação do Espírito, e outra tradução está, vós sois tabernáculo ou morada de Deus. E se nós somos tabernáculo de Deus, conforme algumas traduções,
nos chega agora uma grande responsabilidade para que a gente possa entender tudo isso aí. Nos vem agora esta expectativa de ver na realidade de que forma nós estamos vendo a nossa vida, de que forma nós estamos nos conduzindo perante Deus. E isto é uma coisa assim que nos chama a atenção. Por quê? A partir do instante que nós fomos salvos, nós fomos comprados. Nós fomos comprados. Todas as pessoas que fazem aliança com Deus, elas são compradas. E compradas por um preço alto. Amém? Compradas por um preço alto. E se foram compradas assim por esse preço alto, porque Deus comprou. E o primeiro plano que eu digo a você é este: Ele nos comprou para fazer um tabernáculo do nosso ser. Não? Ele nos comprou para fazer de nós um tabernáculo em primeiro lugar. E nesse tabernáculo lá está a arca, não é? É verdade. É difícil ter um tabernáculo que não tem uma arca. Então, se somos isto aí, nós vamos ver que Ele nos comprou para que nós pudéssemos brilhar. Por que então? Porque nós vamos ver que existe essa semelhança dentro do tabernáculo. A arca é o símbolo da glória de Deus. Em João 8,12 ele diz o seguinte: eu sou a luz do mundo. Não entenderam? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Se Ele é a luz do mundo, e Ele está habitando dentro de nós, vocês creem? Se Ele está habitando dentro de nós, então agora está sendo transmitido a glória de Deus via nós, através de nós, a glória de Deus está sendo manifesta. Há uma luz dentro de nós. Por isso que Ele disse que Ele faria a habitação do Espírito em nós. Se Ele mora em nós, tem uma luz dentro de nós. Jesus, estou indo direto. Jesus, você crê nisso aí? Jesus, lá em Mateus capítulo 5, versículo 14, o próprio Jesus diz aos discípulos: olha, vós sois a luz de quem? De quem? Do mundo. Vós sois a luz do mundo. Então vê se tem nexo com isso aí. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Segundo, vós sois a habitação do Espírito Santo. Mas aí é do Espírito. Mas o Espírito é Deus? Sim. Jesus é Deus? Sim. Onde é que Ele está habitando? Em nós. A menos que você não queira. Habitando em nós. Aí depois Ele volta e diz o seguinte para nós, para os discípulos: vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Não foi claro isso aí? Não é objetivo? Então o que acontece com isso agora? Nós vamos encontrar aqui, é que no templo você vai encontrar os elementos que fazem parte ali daquela arca. Quando eu disse que temos nós com a arca, o que temos nós com a arca? Mas gostaria de falar desse templo, que nos diz o seguinte: o templo é a representação, o castiçal é uma coisa que nós vamos encontrar lá no templo. Lá,
que tem pessoas que pensam que é um enfeite que a gente bota na igreja. Tem cristão que não sabe o que é isso aí, sabia? Tem pastores que não sabem o que é isso aí. Que eles olham só por um lado, né? Eu até dou razão. Então, o que acontece? Ali nós vemos as 7 manifestações do Espírito Santo de Deus. Está lá. Isaías capítulo 11, versículo 2. Olhe na sua Bíblia que você vê, nem vou ler. Está ali. Então, lá nós vamos encontrar a representatividade do Espírito Santo através do castiçal ou do candelabro, como alguém estiver lendo aí. Porque ali você tem realmente assim a chance, a oportunidade de dialogar com Deus, se encher da presença de Deus. E quando nós falamos sobre o templo, que somos nós precisamos ter isto aqui dentro de nós. A presença do Senhor Jesus, a presença do Espírito, é claro. Se não tiver o Espírito, Jesus não vem. O Espírito Santo e suas manifestações dentro de nós. Isso é interessante para nós. A partir do instante que nós começamos a observar, se você não conversar é melhor. A partir do instante que nós começamos a observar isso aí, nós vamos ver o seguinte: lá nós vamos encontrar também a mesa e os pães da proposição. Para quê? Para alimentar a nossa alma. Amém? Para alimentar a nossa alma. Através das orações, com orações, é que as batalhas da vida são vencidas. Então, através das orações, nós vamos ter realmente assim a nossa vida em parte alimentada espiritualmente. Nós sabemos que o pão verdadeiro é a palavra. E nós vamos ter essa experiência. Isto são as representatividades. Estas são as representatividades de um templo. E a Bíblia nos diz que nós somos um templo. Escute. Só não posso pegar a sua cabeça, abrir e colocar isso lá dentro. O altar do sacrifício. Altar do sacrifício. Não é isso? Que conduz as pessoas a um novo espaço, a uma nova oportunidade. Através do louvor, da adoração. O altar do sacrifício é um lugar onde tem que existir realmente a essência do Espírito de Deus. Sem isto, nós não vamos conseguir ter sucesso naquilo que a gente faz. Sem isso, os nossos louvores e adoração, eles não chegarão muito alto. Porque é necessário que a gente adentre mesmo no íntimo de tudo isso aí, para buscar com intimidade a presença de Deus, nos render de toda força e vontade da nossa alma, e buscar dar aquilo que é exclusivamente para Deus. Às vezes a gente quer ser adorador, mas a gente quer dar um pouco para Deus e um pouco para os homens. Esqueça isto. Existe muita gente que pedindo avivamento. O avivamento não vem por esse caminho, meu irmão. O avivamento vem quando estivermos rendidos intimamente diante de Deus. É quando Ele vem. Mas aquele avivamento que a gente divide no nosso espaço com a humanidade, com o ser humano, não, você está adorando a Deus, não é o ser humano acompanha. É indispensável a gente pensar nisso aí. A quem é que eu vou adorar agora? Para quem vai ser o meu louvor? Eu creio que todo levita, desculpe eu falar isso aí, deveria parar um pouco e pensar. Pessoal, senta aqui. Vamos pensar aqui. A quem é que nós vamos dar o nosso louvor? A quem é que nós vamos fazer isto? Adorar e engrandecer. Para quem nós estaremos fazendo isso aí? E você vai deixar Deus agir lá no seu íntimo.
E você vai deixar Deus assim falar ao seu coração. Porque então há momentos que Deus vai falar, vai dizer a você: olha, você precisa se aprofundar mais, você precisa adentrar mais a minha presença. E aqui está, há muita coisa, não dá para falar tudo, mas um pouco daquilo que eu diria a você nesta hora, porque é o altar do sacrifício, que nós precisamos estar como o templo todo o tempo, adorando, exaltando, glorificando e bendizendo o nosso Deus. Amém? É imprescindível isso aí. Todo o tempo, o nosso viver, o nosso agir, o nosso ser deverá estar intimamente ligado com tudo isso aí. É necessário. É necessário. Então, lá nós vamos ver também, dentro da arca, o maná, que nos sustenta pelo deserto até alcançar a nossa morada celestial. Maná fala do alimento no deserto, o alimento que surgiu do nada. Quer dizer, quando eu digo do nada, vírgula, surgiu sem que existisse assim, não é isto? Uma premeditação para aquilo ali. Aconteceu em cima de uma semente, como se fosse coentro, e ali alguém que olhasse, isso aí não tem gosto de nada, mas foi tão milagroso que se você levasse demais, como no caso daqueles que levaram no sábado, ele apodreceu e fedeu, ficou mal cheiroso, igual carne podre. Para você ter uma ideia. E que? Da semente? Sim. Semente fez isso? Sim, fez. Então é necessário que a gente observe isso aí. Então o maná fala sobre isso aí, que nós precisamos estar na nossa trajetória, nos alimentando durante todo o tempo, até chegarmos à nossa caminhada final diante de Deus. Isto aí é o que vai assim funcionar muito para nós. É o pão que nós nos alimentamos. O que é? A palavra de Deus. É este maná que desce do céu para a nossa vida. Nós precisamos nos alimentar todos os dias. Nós precisamos ler a nossa Bíblia todos os dias. Nós precisamos assim ouvir Deus todos os dias. Nós precisamos assim estar com Deus todos os dias. Não é só no domingo. Não, todos os dias. Quando nós fazemos isso, nós começamos assim a interpretar o seguinte: que Deus está se movendo em nós. E muitas vezes a gente nem percebe, nem vê, mas Ele age. Então, mas podemos ver também ali, lá dentro da arca, a vara de Arão, como nós falamos a semana passada. Aquela vara que floresce, pode ser também uma vara de correção, eu diria, né? Então na nossa vida, nos fazendo assim triunfar, nos fazendo florescer, nos fazendo avançar, durante todo o tempo. Aí você pergunta, mas por que isso tudo? Não já ficou para o passado? Mas a Bíblia nos mostra que nós somos templo. E como templo, nós não vamos subestimar esses elementos que estão aqui. Que aqui é em um templo. Mas o que tem a ver eu com a arca? Porque dentro da arca existem esses elementos que são essenciais à nossa vida. As tábuas, os pães, a vara, tudo isso é essencial para nós. Vara de Arão, que florescia, então isso era interessante para nós. Contando também, irmãos, que ali tinha o óleo para queimar no castiçal. O óleo significa aquela unção que vem sobre nós, para nos fazer assim transbordar de um lugar para o outro. Quantas vezes nós queremos fazer muita coisa, mas a unção ela não está presente.
A gente arruma uma coisa, ajusta uma coisa, a gente badala de um jeito e de outro. É um esforço tremendo para um pequeno resultado. Enquanto a unção quebra o jugo e faz tudo diferente. É a unção que despedaça o jugo. É a unção que faz acontecer. É a unção que transborda a vida daqueles que estão plantados muitas vezes. É na unção que a sua palavra tem vigor. E assim por diante. E muitas vezes a gente não entende isso aí. E a gente precisa entender que este azeite, este óleo, ele precisa estar dentro de nós. Este óleo precisa estar no nosso íntimo. Porque somos um templo, você tem que se assumir como um templo. E que dentro desse templo tem a arca, tem castiçal, tem tudo. E esses elementos, por incrível que pareça, nós precisamos deles. Porque nós precisamos dos castiçal, que é a manifestação do Espírito Santo. Nós precisamos do pão, que é a palavra. Nós precisamos de tudo. Então não tem diferença. Não existe diferença. Só existe realmente assim, a forma de interpretação. Essa é que faz a diferença na nossa vida. E lá estavam também as tábuas da lei. Nisto, tábua da lei que nos dava suporte para vencer. Segundo a sua palavra, hoje nos dá suporte para vencer. Segundo a sua palavra, porque ela é viva e eficaz. Então é interessante isso aqui para nós. E quando nós olhamos, deixe-me um pouco mais para mim encerrar. Nós começamos a perceber o seguinte: tinha também o ouro que era posto sobre a arca. Amém. O ouro que estava sobre a arca, sobre o altar, sobre os elementos, os utensílios, tinha o ouro. E agora chega a nossa vez. Tinha o ouro. E este ouro o que é? É a qualidade daquilo que nós fazemos para Deus. Deixa eu repetir. Este ouro é a qualidade daquilo que nós fazemos para Deus. Este ouro diz respeito ao nosso comportamento. Este ouro diz respeito às nossas atitudes diante de Deus, o nosso serviço. Este ouro diz respeito à minha visão que eu tenho em relação a Deus. Como é que eu estou conduzindo a minha vida, a minha visão em relação a Deus? Quais são os planos que eu tenho em relação a Deus? Agora, eu quero fazer isto simplesmente para deixar um histórico, ou eu quero fazer para fazê-lo receber, ajudá-lo a receber? A diferença é essa. O ouro é este aí. Eu estou fazendo, mas eu quero justamente que isso que está sendo feito seja para a honra e para a glória do Deus Altíssimo. Eu não preciso de glória, porque o homem, quando recebe glória, ele dá uma cabeçada e cai de ponta cabeça tão feio que nunca mais se levanta. Demora. Eu não preciso de glória e nem vou correr atrás disso. Não preciso. Eu preciso de me encher de ouro para dar o brilho ao meu Senhor. Transmitir este ouro para Ele, esta honra, esta glória, este louvor, esta exaltação, esta adoração,
essa grandeza que existe, que a gente muitas vezes não pode, a nossa mente é pequena para perceber e interpretar esta grandeza. Nós precisamos preparar, elaborar ela e dar ela a Deus. Porque para a gente já é o suficiente, a gente já tem a vida, tem a salvação, Ele está andando, e Deus vai nos abençoando, isso aí é o suficiente, até chegar o dia ideal, em que Ele vai vir nos buscar. Mas o ouro, ele precisa estar na nossa vida. O ouro fala-nos dos princípios que nós alimentamos em nós. O ouro fala-nos do comportamento que nós temos. O ouro fala, muitas vezes assim, das atitudes que nós temos. O ouro fala de tudo aquilo que muitas vezes nós deixamos de fazer para Deus. E eis aí o motivo porque é que muitas vezes nós somos prejudicados nas nossas orações. Por que muitas vezes a gente ora e parece que o céu é de bronze? Porque nós não nos desprendemos, nós não somos rendidos, nós não nos rendemos. Você sabe que muitas vezes assim, às vezes a gente vê que tem pessoas que estão andando assim por um caminho e estão achando que está tudo bem, mas não é. Eu estava falando ontem para um grupo de pastores o seguinte, sobre essa questão de se render. Como Deus é fiel em abraçar isto aí. Quando eu me rendo, eu já não sou mais eu, mas Ele. Quando eu me rendo, agora, só Ele é o Senhor. Quando eu me rendo, então tudo que há em mim, tudo que há no meu comportamento, cai por terra. Quando eu me rendo, a minha vontade desaparece, e Ele age. Quando eu me rendo, o nome dEle é exaltado. Quando eu me rendo, a minha resposta chega com certeza. Mas quando eu me mantenho como eu sou, eu faço, eu sou assim, fica difícil. Eu lembro que certa vez no início da igreja, fomos chamados assim na casa de um cidadão aqui da cidade. E aquele cidadão, por ser uma pessoa da alta, fomos fazer um culto. E na hora que eu estava pregando, aí eu bati o olho em cima de um oratório. E lá dentro daquele oratório tinha uns demôniozinhos pequenininhos de estimação. E o que ocorre é o seguinte, não falei nada na pregação, mas no final eu chamei o dono da casa. Eu disse, olha, isso aqui é um impedimento para a vida de vocês. Pastor, se é assim, o que é que eu faço? Bom, se você quer, permite, eu tiro isso daí. E ele disse, não, pode levar, pode tirar. O dono. E eu trouxe. Negócio assim, muito aparatadozinho. Ele disse, você está consciente? Estou, sim. Aí chegando ali perto da Papa, naquela baixada. Aí eu joguei lá dentro do mato. Era para queimar, mas não tinha com quê. Mas no outro dia, o dono daquilo ali queimou, pegou fogo, que era o diabo, né? Aí mandaram me chamar.
Aí eu fui para a casa da família, e quando cheguei lá, aí saiu uma irmã do rapaz lá: ô pastor, porque nós somos assim, porque nós, eu estou percebendo que vocês são assim, eu sei disso, eu conheço o histórico de vocês da cidade. Porque nós somos assim, aquilo ali é uma coisa de tanta estimação. Eu digo: olha, vem cá, vocês querem ficar com aquilo lá, ou vocês querem ficar com Jesus? Não, a gente não joga Jesus fora. Ele disse: então aquilo lá tem que ficar fora. Aí resultado, depois eles não quiseram conta com aquilo ali. E a gente começa a perceber que é isso aí. O eu, ele está em primeiro lugar, por causa do nome, por causa da fama, a postura social. Então Jesus sempre vai ficar sentadinho lá no canto da parede. Se precisar, a gente vai lá, mas se não, a gente vai por aqui. Então, queridos, eu quero dizer uma coisa a vocês nesse momento, que é necessário uma coisa a vocês fazerem. Vocês precisam observar tudo isso aí. Você precisa identificar na sua vida, olhar para dentro da sua vida e saber quem é Deus, o Deus que está com você. Quem é o Deus que está com você? O salmista chegou ao ponto de dizer: se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Em outras passagens ele fala: se uma guerra levantar-se à minha volta, o meu coração não se atemorizará. Mas muitas vezes nós temos algo de estimação que subestima o nome do Senhor Jesus. Você está entendendo? E a gente não dá a honra e a glória a Ele como deve. Se não dá, é porque não está sentindo que Ele está habitando dentro de você. Se não dá, é porque você não sabe ainda que Ele está com você. Então é necessário você olhar para isso aí. Entenda isso aí. A honra, a glória, o louvor, a exaltação é dEle. Finalizando, nós somos templo. Os levitas podem subir. Nós somos templo. Templo, eu disse templo do Espírito Santo. Nós somos templo. Não gostaram? Nós somos templo. E se somos templo, nós temos um potencial dentro de nós para vencer as adversidades que estão diante dos nossos olhos, para vencer as investidas que o mundo está entrando por ela, para vencer os problemas que enfrentamos na vida, para vencer qualquer causa que estiver cirandando, ou como se diz assim, assediando a nossa vida. Então nós temos realmente um potencial para isto. Porque como templo, nós temos o Espírito, nós temos a luz de Cristo, nós temos a unção, nós temos o poder da palavra, nós temos realmente a vara de Arão, nós temos a arca dentro de nós, e assim, no canto que a arca passar, tudo vai mudar. Então, pensando nisso aí, examine dentro de você, examine consigo mesmo, quem é que está com você? Quem é que está lhe influenciando? Quem é que está dominando a sua mente? Quem é que está dominando os seus impulsos? Quem é que está dominando? Quem é que está fazendo a sua cabeça? O que é que está acontecendo? Quem está realmente assim fazendo isso aí com você? Acorde.
Acorde, porque os dias, o momento, a época não tolera isto. Hoje você está no meio de alguém, amanhã você poderá estar só. Com quem você vai lutar? Você vai ter que contar com Deus. Este é o momento decisivo para nós. Este é o momento decisivo. Há uma série de coisas antes da volta do Senhor Jesus. Há muita coisa para acontecer. Agora, se esse que está dentro de você não é aquele que corresponde com a vontade de Deus, então chegou a hora da gente olhar, você examinar e assumir a sua postura correta, como ela deve ser. A causa que está na sua vida, ela pode ser mudada. O problema que você tem, ele pode ser mudado. Não existe causa impossível para Deus. Tudo é possível ao Senhor. Tudo. Agora veja quem é que está com você. Oh não, mas eu tenho um certo pensamento, eu conheço assim, eu sou assim, eu entendo dessa forma. Eu sou essa pessoa assim. Ei, não estou falando sobre isso aí não. Eu estou falando sobre domínio de Deus, domínio espiritual. Deixar Deus agir. É isso que eu estou falando. Então você faz o seguinte: examine a si próprio, examine a você. Olhe por que a sua resposta não chegou ainda. Examine por que sua resposta está tão embargada. Pastor, mas eu não sei analisar. Procura quem sabe, chega junto, me ensina aqui. E você vai ver o que é que vai acontecer. Vamos nos colocar de pé. Coloque de pé nesse instante, por favor. Vamos assim orar ao Senhor em nome de Jesus. Vamos declarar a vitória de Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia, Pai. Aleluia. Louvado seja este nome. Bendito seja este nome. Engrandecido seja este nome, Senhor. Glorificado seja este nome. Deus querido, entra, Senhor, agora em nosso ser. Entra em nosso território. Entra em nossa vida. E vem trazendo agora, Senhor, assim, Pai, toda a tua verdade, o teu querer, a tua vontade, Senhor, tua bondade e grandeza, sejam ministradas agora sobre nós. Glorifica, Deus, o teu santo nome. Reina, Deus, reina. Manifesta, Deus, o teu poder. Manifesta, Deus, a tua graça e a tua misericórdia, Pai. Que ela seja manifesta, que ela seja ministrada. Senhor, entre em ação agora. Vem fluindo, Senhor, no nome de Jesus. E vem fazendo acontecer, Senhor, o melhor. Louvado seja este nome. Te bendizemos, Pai, nesse instante. Te exaltamos, te adoramos e declaramos, Deus, a vitória de Cristo Jesus. Nesta hora nós determinamos, Pai, o melhor do Senhor, a grandeza e a bondade dos céus, em nome do Senhor Jesus. Flua, Senhor, nesse instante. Vem abençoar os dízimos, as ofertas, as primícias. Vem fazer assim o melhor acontecer. Vem glorificar o teu santo nome, Pai. Vem dominar, Senhor, nesse instante, em nome de Jesus, e abençoar, pois no nome do Senhor Jesus nós declaramos a sua vitória nesse instante, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Amém, Senhor, e amém, e amém. Vamos louvar ao Senhor e dar oportunidade para entregar os nossos dízimos, ofertas, primícias, em nome do Senhor Jesus.